Boa noite. Boa noite. Não. Bom dia. Bom dia. Maranata, o Senhor logo vem e nós iremos com ele. Essa é a nossa bendita esperança. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã para louvar e exaltar o nome de Deus. E antes de eu começar a abrir a Bíblia, eu quero fazer mais uma oração com você. Oremos. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Pai, porque nós estamos aqui esta manhã para honrar e exaltar o teu nome. Batiza-nos, Senhor, com o teu Espírito Santo. Esse é o motivo da nossa oração. Esse é o motivo, Pai, do qual nós estamos aqui, é para sermos batizados com o teu Espírito Santo. Por favor, Senhor, que o Senhor esteja conosco. Obrigado, Pai, pelas suas misericórdias. Eu que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. É um prazer tremendo estar com vocês aqui esta manhã. E hoje nós vamos falar sobre a história do caminho de Emaús, a história em que Jesus anda com os discípulos e indo em direção a Emaús, saindo de Jerusalém, logo após um grande evento que marcou e dividiu a história em dois. Sabe, eu estava num momento, eu escolhi o tema desse sermão, que eu estava num momento de oração, eu abri meu celular, e aí na hora que eu entrei no TikTok, a primeira coisa que apareceu, o primeiro vídeo que apareceu era um vídeo de uma música que contava essa história, que falava sobre ele entrou em casa, ele está na mesa, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E ao ouvir a sua voz, o nosso coração se enche de amor. E na hora que eu vi aquela música, eu abri a minha Bíblia e comecei a estudar e pedir para que Deus me ajudasse, porque essa é uma história extremamente rica, com várias lições para a nossa vida espiritual. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo no livro de Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículo 13 e 16. Pastor, aqui na minha igreja, ele fala assim: quem achou, diga, eu vou para o céu. Quem não achou, diga, peraí que eu tô subindo. Versículo 13 diz assim: naquele mesmo dia, dois discípulos caminhavam em direção à cidade de Emaús, uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam a respeito de todas as coisas que aconteceram. No meio da conversa, Jesus apareceu e caminhou, mas não o reconheceram. Ele perguntou: o que vocês estão discutindo? Eles pararam, cheios de tristeza, como se estivessem perdido o melhor amigo. Um deles chamava-se Cleopas. Respondeu: você deve ser a única pessoa que não sabe o que aconteceu nos últimos dias. Ele perguntou: o que foi? Eles disseram: as coisas que aconteceram a Jesus o Nazareno. Ele era um homem de Deus, um profeta que falava e fazia como ninguém. Era abençoado por Deus e amado pelo povo, mas os líderes, os principais sacerdotes, o traíram, o sentenciaram à morte e o crucificaram. Tínhamos a esperança de que ele fosse o libertador de Israel. Mas hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. E algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram confusos. Hoje, bem pela manhã, elas tiveram no túmulo, não encontraram o corpo e voltaram com a história de terem visto anjos que lhes afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos amigos foram ao túmulo verificar e encontraram no vazio, como as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Vocês não entendem? Suspirou Jesus. Como demoram para crer? Por que não acreditam em tudo que os profetas disseram? Não percebem que tudo que tinha de acontecer com que o Messias tinha que sofrer antes de entrar na glória? Então ele começou do princípio com o livro de Moisés e percorreu todos os profetas, explicando tudo o que as escrituras dizem a respeito dele. Quando chegaram à entrada da cidade de destino deles, e Jesus fez como se fosse seguir adiante. Mas eles insistiram: fique diante conosco, já é quase noite e o dia já se foi. Então ele foi com os dois. E foi isso que aconteceu. Quando ele assentou à mesa com os dois, tomando o pão, ele o abençoou, a partir e deu a eles. Neste momento, os olhos se abriram e eles reconheceram. Então ele desapareceu. Impressionados, comentavam: não sentíamos fogo enquanto ele conversava conosco no caminho, enquanto eles nos explicavam das Escrituras.
Eles não perderam um minuto e voltaram a Jerusalém. Encontraram os 11 seus amigos reunidos ali, dizendo: aconteceu mesmo, o mestre ressuscitou. Simão viu. Que história fantástica, queridos. Jesus viu aqueles homens e eles andavam naquele caminho, indo ao oposto de Jerusalém, andando ao caminho oposto da cidade santa. Mas Jesus foi até o encontro daqueles homens. E aqueles homens conversavam com um tom de tristeza, e Jesus pergunta: o que aconteceu? Um deles falou assim: olha, você deve ser o único que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém. Vindo de Jerusalém, você deve ser o único que não sabe. Há uns 2, 3 anos atrás, apareceu um homem, o nome dele era João Batista. Ele pregava para as pessoas dizendo que viria o Messias que Isaías falava, que os profetas disseram, e que esse Messias estava muito perto de chegar. Ele era Batista o nome dele, porque ele batizava as pessoas. Ele batizava as pessoas e diziam que elas tinham que se arrepender dos seus pecados, porque o Messias viria para trazer uma revolução. E até que teve um dia que um homem chegou perto dele e pediu para ser batizado, e ele batizou, e foi uma cena muito diferente do que a gente estava acostumado. Na hora que aquele homem foi batizado, uma pomba branca apareceu, uma voz onde a gente não sabia de onde vinha, dizia que aquele era o Filho de Deus. Dali para frente, muitas coisas estranhas começaram a acontecer nas cidades. Ele começou a fazer curas e milagres, multiplicando pães, é, curando as pessoas, ressuscitando mortos, curando endemoniados. Eu cheguei até a achar que ele era o Messias. Até que, há uns 3 dias atrás, na verdade, os fariseus não gostavam dele, embora quando ele falava, tinha um amor e uma paz que era inexplicável. Os fariseus o odiavam, faziam de tudo para que ele fosse preso e morto. Bom, eu achei que ele fosse fazer alguma coisa, mas há 3 dias atrás, o ódio dos fariseus foi tanto que ele foi preso e traído por um dos seus melhores amigos. Naquele momento, no dia que ele foi preso, eu tinha certeza, certeza absoluta que ele ia fazer alguma coisa, que ele ia, sei lá, derrubar os romanos e conquistar o império, nos libertar do jugo romano. Mas isso não aconteceu. Naquela sexta-feira, quando Pilatos sabia que ele era inocente, ele sabia, mas ele não fez nada, ele deixou na mão do povo, sabe? Ele devia ter acabado com Pilatos naquele momento, ele devia ter acabado com Pilatos, mas não acabou. Eu achei que ele era o Messias. E, e Pilatos deixou a decisão na mão das pessoas, que os fariseus influenciando, preferiram soltar Barrabás ao invés de soltar Jesus. E o homem que, tá, tudo bem, ele podia não ser o Messias, mas ele não tinha feito nada de errado. Ele foi preso. Deram 39 chicotadas nele porque achavam que da próxima o mataria. Ele foi preso e, depois de ser torturado, colocaram uma coroa de espinhos nele. Eles zoavam aquele homem como se ele fosse um animal. Eles fizeram com que ele arrastasse uma cruz pesada de madeira, puxaram um outro rapaz para ajudar, mas o sofrimento era tanto. Eu confesso que até o momento em que ele foi posto na cruz, eu ainda tinha esperança de que ele fosse derrubar os soldados e governar Roma. Mas isso não aconteceu, sabe? Tenho certeza que você não ouviu sobre essa história. Você estava em Jerusalém e não ouviu isso? Tinha uma multidão que cercava o Calvário. E ele começou a conversar com os presos ao lado dele. De repente, ele suspirou e tudo tremeu. Tudo ao redor tremeu. O céu ficou escuro. Parecia que os anjos choravam. O véu no templo se rasgou. Eu achei que alguma coisa fosse acontecer naquele momento. Mas também não aconteceu. Sabe? Já se passaram 3 dias. 3 dias desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres ainda disseram que o viram, mas eu não sei. Eu acho que nós somos enganados. Precisa ter uma explicação para tudo isso. Sabe? No coração daqueles homens havia tristeza
e a amargura. Eles estavam decepcionados com Jesus. Eles esperavam Jesus que aparecesse, tomasse o poder de Roma e libertasse o povo de Israel daquele jugo romano, dos impostos romanos, do castigo romano. Mas Jesus veio para fazer muito mais do que aquilo. Aqueles homens não haviam entendido a real importância do trajeto de Cristo. Sabe? Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos. Só um instantinho que aqui o celular travou. Pode ficar tranquila, viu? Pronto, voltou. Chique. Essa técnica já veio aqui correndo, já deu certo. E sabe, queridos, aqueles homens estavam amargurados, caminhando para longe da Jerusalém. Sabe, uma vez, uma menina na minha sala, ela virou para mim e falou assim: Eu não acredito em Deus. Eu não acredito em Deus porque todos os dias eu pedia para que Deus cuidasse do meu pai. Um dia meu pai saiu para trabalhar e nunca mais voltou. Se Deus existisse, ele teria cuidado do meu pai. Aquele ateu, sou ateu graças a Deus. Ateu porque Deus fez alguma coisa ou deixou de fazer alguma coisa. Decepcionada com Deus. Eu conversando com um amigo meu e eu falando para ele, falei, sabe, a existência da minha vida faz sentido graças a Cristo. Eu aprendi desde a minha infância a amar Jesus. Na minha casa, eu sempre falo, na minha casa, três coisas sempre tiveram cheias: comida, gente e música. Tudo isso girando em torno de Cristo Jesus. Eu aprendi desde muito pequena. E a minha vida tem sentido graças a isso. Em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, resolve a minha vida. E eu posso dormir tranquilo todas as noites. Falei para ele assim, eu falei para ele, tudo na minha existência tem a ver com isso. O colégio que eu estudo, os meus hobbies, as coisas que eu gosto ou não gosto de fazer, as decisões que eu tomo ou deixo de tomar, tudo na minha vida tem a ver com isso. Inclusive, na lição do jovem essa semana, e na semana passada, ela veio questionando o que seria você se não fosse o evangelho, e eu disse, não seria absolutamente nada. Eu falei para ele, todas as vezes que eu me sinto sozinho, eu sei aonde correr. Toda vez que eu tenho um problema, eu sei para onde ir. E eu tenho certeza absoluta que todas as vezes que eu correr em direção aos braços de Cristo, Ele vai abrir os braços e me abraçar. A certeza absoluta de que, embora as situações venham ao meu redor, eu tenho certeza que Deus vai cuidar e socorrer. Meu amigo virou para mim e disse assim: Olha, eu. É bom que isso funciona para você, mas para mim isso não funciona. Se Deus fosse estar comigo, Ele já teria antes. Eu precisei de Deus e Deus não estava comigo. Eu precisei de Deus e Deus não estava lá. Naquele momento, aqueles homens se sentiam sozinhos. E sabe, muitas das vezes nós sentimos que Deus não tem ouvido as nossas orações. Nós temos sentido. Uma vez a irmã falou para mim: Irmã, eu tô sentindo que minha oração está passando do teto. Eu falei: ora do lado de fora. Você não vai ter esse problema. Sabe, queridos? Às vezes nós temos a sensação de que a nossa oração não tem ninguém do outro lado ouvindo. Às vezes nós pedimos algo tanto para Deus, tanto para Deus. Deus não atende a nossa oração. E a sensação que temos é que estamos caminhando sozinhos no caminho da vida. Aqueles homens estavam amargurados, tristes, sofrendo, mas Cristo Jesus estava ao lado deles, compartilhando o sofrimento junto com eles. No livro Vida de Jesus, Ellen White fala que Cristo viu o sofrimento daqueles homens e foi lá com a tentativa, e foi lá também para acalmar e consolar o coração deles. Tenha certeza que cada não de Deus vem acompanhado
da companhia de Cristo. Cada não que Cristo te dá vem junto com o caminhar dele ao teu lado. Você nunca vai estar sozinho. Tem aquela música, né? Você nunca está sozinho. Deus jamais te deixará. Ele tudo vê. Não se esconde ao ver você chorar. E a oração que é feita pela fé, Deus ouve e nos socorre. Por mais que aqueles homens estivessem andando em sentido contrário de Jerusalém, Jesus Cristo foi ao encontro deles para fazer com que o coração deles fosse consolado. Talvez eu esteja conversando com você e você tem estado aqui na sala orando e pedindo a Deus. Todos os dias você coloca lá o mesmo pedido de oração por um filho, por um pai, por um amigo, pela sua vida espiritual, por um problema de saúde, por um emprego. E a sensação que você tem é que Cristo não tem ouvido suas orações, que você está sozinho, mas você nunca está sozinho. Cristo Jesus está ao seu lado. Ele tudo vê. Ele não se esconde ao ver você chorar. Ele está caminhando ao seu lado. E tem aquela história do rapaz que estava andando na praia da vida. Uma hora ele parou, olhou para trás e viu uma trilha de pegadas, de um par de pegadas. Ele virou para cima e disse: Deus, se o senhor disse que ia estar comigo o tempo inteiro, por que aqui só tem um par de pegada? E Deus responde para ele: porque eu estava te carregando no colo. Eu estava te carregando no colo. Por isso que você só viu um par de pegada. Se você tem se sentido sozinho, abandonado por Deus, tenha certeza absoluta que por mais que você não perceba, talvez você não esteja sentindo a presença de Deus. Olhe para trás na história do nosso mundo, na história da nossa igreja, na sua própria história. E lembre-se que Deus nunca desampara nenhum dos seus filhos. E eu disse para o meu amigo: Vão, um dia Deus vai te pegar. E pegou também. Um dia Deus vai te pegar. E um dia você vai entender por que as coisas acontecem como acontecem. Mas principalmente vai entender que Cristo esteve do seu lado o tempo inteiro. Cristo esteve ao lado daqueles homens. Por mais que eles não vissem, lá estava Jesus. Por mais que você esteja talvez caminhando em sentido oposto de Jerusalém, Jesus vai ao seu encontro. Conforta o seu coração. Seca as suas lágrimas. Quando eu era criança, toda vez que eu chorava, minha mãe sempre cantava: Seque as lágrimas, que a sua alegria vai chegar. Jesus está vindo ao seu encontro. Por mais que você esteja andando para mais longe possível dele, Jesus vai ao seu encontro. Seca as suas lágrimas, conforta o seu coração. Lembre-se, o não de Deus vem acompanhado com a presença dele. Queridos, aquela história continua e eles chegam até a cidade de Emaús. E Jesus faz menção de continuar o caminho e aqueles homens o convidam para entrar e sentar com eles à mesa. Para entrar e passar a noite ali com eles. Sabe, queridos? Jesus, ele é muito educado. Muito educado. E ele não entra na sua vida, não entra na sua casa, no seu casamento, na sua vida espiritual, se você não convidar. Ele não entra. Ele é muito educado, não entra se você não convidar. Aqui em casa, na época da pandemia, aqui vivia cheio de crianças. Ainda tem bastante criança que vem aqui, mas não na época como era na época da pandemia. Então nós fazíamos cultos aqui em casa o dia inteiro, todos os dias. Era culto de manhã, culto de tarde, culto de noite. E as crianças do nosso bairro, da nossa rua, da vizinhança, vinham aqui para cultuar o Senhor conosco. Então, era muito normal durante a pandemia que o portão da minha casa estava sempre aberto. Porque você fica indo, entrando ali para abrir e fechar o portão, deixar o portão aberto. E uma vez, a minha mãe estava na cozinha, lavando a louça, fazendo comida, e um menino entrou. Minha mãe odeia susto. Ela odeia susto. E o menino entrou, o portão aberto, ele sabia que o portão estava aberto. Devia ter uns 10, 12 anos.
se escondeu atrás da parede. Quando menos esperou, ele, bum! Jesus não é como menino. Ele é muito educado, ele não entra na sua casa sem pedir. Aqueles homens convidaram Jesus para fazer parte da refeição com eles. Convidaram Jesus para fazer parte. E aqui em casa tem duas crianças que são daqui do nosso bairro e eles passam muito tempo aqui. É o Israel e a Yasmin. E a gente ensinou. Toda vez antes de comer, eles fazem posição para a oração e oram. Todas as vezes. E a mãe deles falou que eles viraram fiscal de oração. Não pode comer uma bolacha perto dos dois sem orar. Ele já orou? Já convidou Deus para comer junto com você? E esse dia nós estávamos ali na lanchonete comendo, e a mãe deles falou assim: não, porque esses dias eu fui comer em casa e o Israel virou para mim: mãe, a senhora já orou? E se a senhora não orou, Deus não vai comer junto com a senhora vai passar mal, vai morrer. E toda vez que come, Israel e Yasmin, já orou? Você já orou para convidar Jesus para comer junto com você? Então vai, posição para oração. Convidar Jesus para comer, convidar Jesus, convide Jesus para fazer parte do seu casamento. Convide Jesus para fazer parte da sua família. Convide Jesus para fazer parte da sua vida. Porque Jesus é um Deus pessoal que se importa com os detalhes da sua vida. Que quer fazer parte de tudo. Ele quer fazer parte de tudo. Ele quer estar envolvido no seu trabalho, ele quer estar envolvido na sua escola, ele quer estar envolvido nos seus hobbies, na aula que você está fazendo, no curso que você está fazendo. Jesus quer estar envolvido com tudo, na forma com que você gere seu dinheiro, na forma com que você educa os seus filhos. Ele quer fazer parte, mas ele é muito educado. Ele não se mete onde na chamada. Ele só vai se você convidar. Daquele ditado, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas se você convidar Jesus, ele se envolve. Mas só se envolve se ele for convidado. Naquele momento, Jesus entra e tem aquela cena da refeição. E aí, Jesus pega o pão e quando ele parte o pão, os olhos dele se abrem. Eles reconhecem, o espírito de profecia fala, Ellen White fala, que eles conheciam a forma de Jesus partir o pão. Eles tinham intimidade com o mestre. Eles conheciam, eles já haviam visto aquela cena várias vezes, já tinham desfrutado de refeições várias vezes com Cristo. Eles já tinham visto Jesus partir o pão a multiplicar. Eles já tinham comido ao lado de Cristo. E sabe, eles conheciam Jesus. E nós precisamos desenvolver esse relacionamento com Cristo para conhecer Jesus. Sabe, Jesus diz assim: eu sou um bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Tem o livro do Bulhão. Conhecer Jesus é tudo. Aqueles homens tinham tudo porque eles conheciam a Cristo. Eles poderiam não ter entendido o desenrolar de toda aquela cena, não entendido, perdão, não ter entendido o que tinha acontecido nos últimos 3 dias, mas eles conheciam a Jesus. Eles conheciam, sabiam qual era a forma de Jesus partir o pão. E conheceram a pessoa. É fantástico. Uma vez, meu irmão estava estressado, estava triste. Ele passou uma semana inteira assim. Falei assim, a melhor forma de você lidar com uma pessoa assim é sempre você tentar ajudar, agradar. E meu irmão toca piano. E aí eu fui no meu trabalho, onde eu trabalhava, eu podia imprimir coisas à vontade, a quantidade que eu quiser. E aí eu peguei algumas músicas que eu ouvia que ele tocava, músicas que eu prestava atenção, eu ouvia ele dizendo que queria aprender a tocar e imprimi as músicas para ele, entreguei para ele na pasta, ele ficou super feliz e falou assim, mas o que ele disse para mim, o impressionante foi que eu sabia todas as músicas que ele tocava. E eu sabia até as músicas que ele estava começando a aprender e as músicas que ele já sabia. Porque eu conhecia, eu prestava atenção. Nós precisamos conhecer Jesus. Tem muita gente que pergunta, e essa dúvida é muito pertinente, eu já ouvi, várias pessoas me perguntaram já isso.
Como eu faço para saber o que é a voz de Deus, o que é a voz da minha cabeça, o que é o que aqui dentro? É simples. Conheça Jesus. Você vai saber quando é ele que está falando. Conheça Jesus. E a melhor forma de conhecer Jesus é aqui, ó. Quando fala em relacionamento amoroso de marido e mulher, a importância de você não partir para um jugo desigual. A Bíblia diz que o homem precisa amar a mulher como Cristo amou a igreja. Se você não conhecer a Jesus, você não vai saber como esse homem tem que te amar. Você não vai saber se você não conhecer a Jesus. Você não vai saber identificar se esse é um comportamento pardão de um crente. E para os homens, se você não conhecer Jesus, você nunca vai descobrir como é que ama essa mulher. E às vezes, o problema dentro do seu casamento é porque você não conhece Jesus. E queridos, conhecer Jesus é tudo. Naquele momento, os olhos dele se abriram. E Ellen White fala que eles se ajoelharam e Jesus desapareceu. Um olhou para o outro e falou assim: você sentiu isso que eu senti? E a minha versão, a versão da minha Bíblia diz assim: eles não perderam nenhum minuto. Não, e Espírito de Profecia, Ellen White fala que eles não se importaram para a fome, não se importaram pelo cansaço, todo o caminho que eles haviam percorrido, eles voltaram correndo para Jerusalém para dizer para os discípulos que Jesus estava vivo. Essa é a nossa esperança, essa é a razão da nossa fé. Eu quero que você preste atenção e eu estou encaminhando já para o final. Deixa eu ver até que oração aqui. Já estou terminando. A pregação do evangelho, ela não depende de você. Deixa eu falar uma coisa. Jesus não precisa que você pregue o evangelho. Ele não precisa. Da mesma forma que ele fez com os homens de Emaús, ele foi em pessoa confortá-los, foi em pessoa explicar o que estava acontecendo, e ele podia fazer isso hoje. Podia ir de um em um, falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Crê em mim, ainda que morras, viverás. E por um em um e pregar o evangelho. Podia fazer isso. Podia, então, e a Ellen White fala que é desejo dos anjos fazer isso. Podia, então, falar para os anjos, ó, você vai com fulano, você é o fulano, você é o fulano, você é o fulano, vão todo mundo. E eu falo para vocês, os anjos fariam um serviço muito melhor que o nosso. Mas Jesus quer que você se envolva. Ele não precisa, mas ele quer que você se envolva. Pelo contrário, é você quem precisa pregar o evangelho, criatura. É uma necessidade sua para o seu crescimento espiritual. Quando nós falamos de Jesus, e existem várias formas de aprendizado. Cada pessoa tem a forma que se aprende e o conteúdo que se aprende de forma mais rápida. Eu, por exemplo, dependendo do que for, na escola, por exemplo, se for matéria de humanas, eu escuto o professor falar e eu absorvo o conteúdo. Se for matéria de exatas, matemática, física, química, aí eu tenho que estudar em casa, eu tenho que revisar e fazer exercício, estudar, 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 estudar. Mas existe uma forma de aprendizado que ela é infalível. Infalível. Explique para outra pessoa. Se você explicar para outra pessoa aquilo que você quer aprender, você fixa melhor e é impossível você não entender. Compartilhar com o outro. Toda vez que você vira para o seu irmão e fala, Jesus está voltando, aquilo acende no seu coração e te lembra também que ele está voltando. Quantas vezes, queridos, eu já não cantei uma música para a igreja, aquela música servia para mim. Quantas vezes eu não respondi uma dúvida que alguém tinha e aquela dúvida, na verdade, era a minha dúvida. Quantas vezes eu já não preguei sobre o assunto que aquilo servia para meu momento da minha vida espiritual. Sobre falar do evangelho para as pessoas. Isso serve para a sua construção pessoal. E o segundo ponto é um ponto que está escrito aqui na nossa camiseta. Estamos em movimento. O pastor da minha igreja, o último pastor que nós tivemos, ele contava a história para falar sobre isso. Uma vez ele foi orar no monte, com um grupo, e lá era muito, muito, muito frio. E a esposa dele começou a passar mal de frio. Então ele pegou ela no colo, desceu, pôr ela no carro,
Quando ele chegou para colocar a esposa no carro, ele estava todo suado, estava um calor absurdo. Sabe, querido, só sente frio de que Jesus está demorando de voltar quem está parado. Por isso que nós estamos em movimento. Falei para minha mãe que o ano que vem eu vou comprar um carro, eu vou pôr atrás do carro assim, estamos em movimento. Literalmente, estamos em movimento, que é um carro. Mas nós também estamos em movimento. Sabe, queridos, estar em movimento impede que nós tenhamos frieza espiritual e a sensação de que Cristo está demorando para voltar. E você vai ouvir gente falando assim: pois Jesus tivesse que voltar, já teria voltado. Minha avó dizia que Jesus ia voltar. Eu cresci ouvindo que Jesus ia voltar. Meu tataravô está esperando Jesus voltar. Jesus não voltou ainda, não volta mais. E tem alguns mais abusados. Você vê na internet gente falando assim: se Jesus voltar, a gente mata ele de novo. Cuidado. Eu acho que não vai dar. Eu acho que da próxima vez que ele voltar, o negócio vai ser diferente. Essas pessoas que dizem Jesus não volta mais, Jesus está demorando de voltar, são pessoas que estão sentadas sem fazer nada. É o famoso esquenta-banco. Tem que comprar um climatizador nessas igrejas. Compra um climatizador para pôr em todas as igrejas. Para seu irmão que é esquenta-banco, não precisa mais. Nós compramos um aparelho para esquentar os bancos, não precisa mais. Aquela sensação, você já no esses dias eu precisei, esses dias não faz uns 2, 3 semanas, eu precisei ir no SUS. A gente ficou lá umas 4 horas, sentado, esperando, esperando, esperando. E quando você espera sem ter nada para fazer, é chato demais, aquilo é exaustivo, você cansa de tanto ficar esperando. Mas se você tá conversando com alguém, você tá fazendo alguma coisa, mexendo no celular, a espera fica mais tranquila. Será que a sua sensação de que Cristo está demorando de voltar não é consequência de uma vida de esquenta-banco? Uma vida de gente que espera parado? Nós temos, da volta de Jesus, uma esperança. E não é esperança do verbo esperar, é esperança do verbo esperançar, que é esperar em movimento. Esperar em movimento. Então, nós precisamos fazer algo para estar em movimento. Não porque Cristo precisa do nosso serviço, mas porque nós precisamos trabalhar. Sabe? Tava o Israel e a Yasmin, e eu gosto muito de contar para as pessoas. Eu gosto de contar a história do movimento adventista, como surgiu. Eu gosto tanto de contar essa história, eu conto essa história para todo mundo. Já contei até para motorista de ônibus, para quem sentar para me escutar, eu conto essa história. E eu fui contar essa história para as crianças. E quando eu fui contar essa história, eu descobri que eles não sabiam o que era o tal da volta de Jesus. E eu fui contar para eles que tinha a volta de Jesus. E que um dia Deus ia voltar, ia nos levar para a casa dele, e que lá não ia ter choro, não ia ter pranto, não ia ter dor. E os meninos começaram a ficar felizes, começaram a se animar. E Israel virou para mim e perguntou assim: e como é que eu faço para ir? Eu falei para ele: Israel, você tem que contar para todo mundo. E ele estava sentado no meu colo, os dois deram um pulo e foram correndo no quarto da minha irmã e falaram: Anne, 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 Jesus te ama e tá vindo te buscar. Aí eles desceram, voltaram, sentaram de novo. Aí a Yasmin virou pro Zoraia e falou assim: e o Lucas? A gente tem que contar pro Lucas. Aí pularam de novo, correram. Meu irmão no banheiro, eles bateram na porta do banheiro, bateram na porta do banheiro. Meu irmão, o que foi? O que aconteceu? Lucas, Jesus te ama, ele tá voltando. Aí eles voltaram de novo, sentaram de novo no meu colo. Aí Yasmin, Israel, ela chama ele ele chama ela de mim. Ela falou, ô Min, a gente tem que contar pra nossa mãe. Ela é verdade, a gente tem que contar pra nossa prima. E a gente não precisa saber. Eu Nando também. E a mãe deles, pra honra e glória de Deus, no domingo seguinte estava na igreja. Eles foram e contaram pra todo mundo. Essa é a urgência que nós precisamos ter. De contar pra todo mundo. Deus está voltando. Notícia boa. Notícia boa não se guarda. Notícia ruim se guarda. Mas notícia boa não. E a volta de Jesus precisa ser contada para todo mundo. O mundo precisa saber que existe paz e alegria em Cristo Jesus. Que existe esperança na cruz do Calvário.
que um dia nós vamos ver Jesus voltar. E essa esperança precisa ser compartilhada. Você não pode guardar só para você. Não pode guardar só para você. Sabe, o amor de Cristo Jesus precisa nos preencher a tal ponto que isso transborde e precisa impactar a vida das outras pessoas. E uma vez eu conversando com um amigo meu, ele virou para mim e perguntou assim, ele falou assim, ó, eu não entendo. Eu falei, você não entende o quê? Ele falou, eu não entendo esse negócio aí. Eu falei, o quê? Você, presta atenção. Ele morreu pelos meus pecados. Morreu. Morreu. Eu falei, mas todos os pecados? Todos os pecados. Ele falou assim, mas os palavrão que eu falo, ele morreu pelos palavrão que eu falo? Eu falei, morreu pelos palavrão que você fala. Aí ele falou assim, mas isso não faz sentido. Como é que uma pessoa morre por causa do palavrão que eu falo? Eu não entendo. Falei, isso é amor. Ele falou assim, não, mas é que ele ama, eu já entendi, mas isso não faz sentido. Ele falou assim, e eu falei pra ele, olha, ele não só te ama, como te perdoa todas as vezes que você erra. Ele falou assim, tá, então toda vez que eu errar, ele vai continuar me perdoando, e perdoando, e perdoando, e perdoando todas as vezes. Eu falei, isso aí. Assim, hum. Mas eu não consigo mudar. Eu falei, mas não é com você a mudança é ele também que faz. Ele muda você. Você só precisa se entregar na mão dele. Ele perdoa todos os seus pecados, ele já morreu por você, e aí ele vai te perdoando e vai te transformando. Aí ele virou pra mim e falou assim: você tem certeza disso? Falei, tenho. Ele, mas certeza mesmo? Falei, tenho. Assim, o negócio tá fácil demais. Ele falou assim, é mais fácil eu me salvar do que eu me perder. Exatamente. Falei, mas você tem certeza disso? Falei, absoluta. Inclusive, orem por ele, o nome dele é Kaique Dias, e orem para que ele aceite isso do bíblico. E, sabe, queridos, ele falou para mim assim, mas sabe, as pessoas deviam saber disso. Porque a maioria das pessoas pensa que nem eu. Se fizer coisa boa, morre, vai pro céu. Se fizer coisa ruim, morre, vai pro inferno. As pessoas precisam saber disso. A gente tem que falar para as pessoas isso. É bom demais para ficar só conosco. É ótimo que você tenha encontrado aqui na Sala 57, na Igreja Adventista, nessa comunidade, pessoas que entendem a fé da mesma forma que você, que estão construindo e caminhando junto contigo, mas você precisa contar para todo mundo. Porque notícia boa se espalha. Crente tem dom de língua comprida. Tem os crentes fofoqueiros, né, que faz pedido de oração. Se falasse da vida de Jesus como fala da vida dos outros, ele já tinha voltado. Já tinha voltado. Mas nós precisamos contar para Jesus. Contar sobre Jesus para todo mundo. Tá aí como as crianças, contando para todas as pessoas. E tem aquela clássica pergunta que muitos pregadores fazem, e eu vou fazer para você. Se Jesus voltasse daqui uma semana, o que você faria? Daqui a um dia, o que você faria? Daqui uma hora, qual seria a sua reação? Daqui um minuto, talvez você sairia nas ruas gritando. Talvez você mandaria em todos os grupos do WhatsApp. Talvez você começaria agora uma live no YouTube, no Instagram, para dizer para as pessoas isso. Então não perca tempo. Não perca tempo para contar para todo mundo. A Bíblia diz que aqueles homens não perderam nem um minuto. Ellen White diz que eles não ligaram para o cansaço, não ligaram para a fome e foram correndo contar para todo mundo que Jesus vive. Jesus vive, reina e volta. Muito em breve, queridos. Muito em breve. Nós vamos olhar para o céu. O céu aí onde você estiver. E vamos ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem se aproximando. E vai ser o nosso Redentor. E quando Cristo pedir conta do teu tempo,
Quanto dos teus tempos, dos teus dias aqui na terra, você tem gastado em contar para todo mundo que ele está voltando? Quanto dos teus dias aqui na terra você tem dedicado a contar para as pessoas sobre a volta de Jesus? Por favor, não fique parado. Esteja em movimento. Eu quero orar com você. Tome hoje a decisão de falar mais sobre Jesus, de pregar mais sobre o Evangelho, de testemunhar com o seu comportamento, com as músicas que você ouve, com a roupa com que você veste, com a forma com que você se arruma, em tudo no seu ser precisa transmitir a essência e lembrar ao mundo que Jesus está voltando. Quero que, se você tomar essa decisão, quero que você me acompanhe nessa oração. Querido Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre, ó Pai. E a sua misericórdia nessa manhã tem nos alcançado. Obrigada por isso, Jesus. Nós pedimos, ó Pai, para que o Senhor desperte em nosso coração o desejo de cada dia mais e mais falar do teu amor para as pessoas. De contar, Senhor, para todo mundo. De estar em movimento. De fazer o Senhor conhecido através das nossas vidas, ó Deus. Nos usa, Senhor, a despeito das nossas dificuldades, a despeito dos nossos problemas. Ó Pai, que o Senhor venha estar conosco, nos batiza, Senhor, com o teu Espírito Santo, com o poder necessário para fazer isso, ó Pai, para contar para todo mundo. Ó Deus, que nós possamos ser instrumentos em tuas mãos, ó Pai. Nós nos entregamos e tomamos a decisão, ó Pai. Essas pessoas que estão me ouvindo hoje, ó Pai, agora estão tomando a decisão, mais uma vez, ó Deus, de se jogar em teus braços, ó Pai. E que o Senhor faça em nós o que o Senhor quiser. Que o Senhor faça através de nós o que o Senhor quiser. É o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Maranata! O Senhor logo vem e nós vamos apressar essa vida.